Pesado, irmãozinho. Amém. Vamos então iniciar essa nossa reunião abençoada, contando aqui com a presença dos amados irmãos e da irmã e com a presença mais inefável e maravilhosa que é do maravilhoso Espírito Santo, né? Aleluia. É bom estarmos aqui para aprendermos mais da parte do Senhor. E eu gostaria de pedir ao nosso amado irmão Márcio que orasse ao Senhor pela vida do professor, pelas nossas vidas, pela vida dos irmãos e das irmãs que ainda irão chegar a essa maravilhosa reunião. Amém, Jesus. Por favor, Márcio. Amém. Obrigado, Pai, por mais uma noite, mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, através dessa quinta-feira, desse estudo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir nessa noite e nós possamos ouvir, Senhor, a Sua palavra e possamos, Pai, ao término, estarmos convencidos que se o Senhor não operar em nós, com o seu poder, com a sua boa mão, Senhor, nada podemos fazer. Aleluia. Por isso te entregamos, Senhor Deus, mais uma oportunidade. Amém, E eu Jesus. quero te entregar a vida do meu irmão precioso, todos que estão aqui, mas também a vida do irmão Wilton, que sempre, Senhor, se coloca como um canal para o Senhor usar com poder e glória na vida dele. E que o Senhor possa estar, Deus, abençoando os seus caminhos. Que o Senhor possa estar conduzindo Aleluia. toda a sua história de vida, Senhor, e da sua Isso. família. Cuida dele. Aleluia. Obrigado, Senhor, por Louvado seja mais o teu uma nome, quinta-feira. Jesus. Então, continua, Senhor Deus, nos usando como um canal de testemunho, Senhor, para a tua glória nessa noite. Que os meus Jesus. irmãos, Senhor, possam ver esse vídeo, ouvir essa palavra, ser desafiados, Senhor, a entregar as suas vidas, ser convencido por Ti, Senhor. Amém, Sem Jesus. Ti, nada podemos fazer. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Varão. Vamos iniciar, então. Eu vou ler, professor. Perfeito. Amém. Deixa eu botar aqui. Tá, pronto. Vamos lá. O tema do nosso estudo de hoje, da Teologia Popular de Jesus, é o número 10, Venham comigo. Diz assim o texto. Na reunião anterior, vimos que Jesus veio ao mundo para que no mundo haja igualdade e liberdade para todos os seres humanos, porque todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai, que é Deus. O que acontece é que conseguir que a liberdade e a igualdade sejam aceitas e vividas pelos mortais é certamente o que há de mais complicado e difícil nessa vida. Porque se fomenta a liberdade, então a igualdade não é possível. Sabemos de sobra que o peixe grande come o peixe pequeno. O poderoso e o rico se aproveitam do fraco e do pobre. Porém, se todos nos empenhamos em obter a igualdade, então como todos queremos ser e ter mais do que os outros? O que acontece é que o único remédio para que haja igualdade é impô-la à força, tirando a liberdade das pessoas. Jesus não quer que a liberdade e a igualdade se imponham pela força. Isso não seria boa nova. Jesus quer que no mundo haja liberdade e igualdade desde que as pessoas mudem de vida. Quer dizer, desde que todos tenhamos bom coração. Mas como se pode conseguir isto? É o que vamos ver nesta reunião. Marcos 1, do 16 ao 20. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando longe as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou. E ele, deixando o seu pai,
Zebedeu no barco com o jornaleiro foi após ele. Esclarecimentos. O que se conta neste evangelho é o que Jesus fez em primeiro lugar quando se pôs a dar a boa nova aos pobres. Conforme o evangelho de Marcos, Jesus não se pôs imediatamente a fazer sermões para as pessoas. O que Jesus fez em primeiro lugar foi reunir um grupo de pessoas com ele, e essas pessoas iam com ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Nesse grupo de discípulos e acompanhantes de Jesus, não estavam apenas homens, havia também um bom número de mulheres, o que testificam os evangelhos de Lucas e Marcos. Jesus fez isso porque sabia que se dedicasse apenas a fazer sermões, não conduziria as pessoas a uma mudança de vida. Nos sermões, as pessoas ouvem coisas, mas nem por isso mudam de vida e começam a ter bom coração. Imediatamente, Jesus se deu conta de que o importante para que mudemos e nos comportemos como boa pessoa é reunir as pessoas, formar grupos que compartilham momentos, dias de convivência, de modo que se possa dizer que essas pessoas fazem comunidade. Nós humanos nos tornamos bons, não pelo que ouvimos, mas principalmente pelos costumes que compartilhamos. Compartilhamos. O importante não é o que nós dizemos, mas o que nos contagia na convivência com boas pessoas. O que Jesus fez foi se pôr a conviver com aquele grupo de pessoas. Se esse grupo se põe a viver como Jesus viveu, então o mundo começa a mudar, pois no mundo começa a haver mais igualdade e mais liberdade. Em um grupo de pessoas que se põe a viver como Jesus viveu, há mais igualdade e mais liberdade. A igualdade porque Jesus não consente que alguém tenha e acumule mais que os outros. No grupo de Jesus havia bolsa comum. E a liberdade porque Jesus não tolera que alguém pretenda sitiar-se acima dos demais. Isso é algo que, segundo os evangelhos, Jesus não suportava. Jesus chamou primeiro 2 irmãos, Simão e André, e em seguida outros 2 que também eram irmãos, Tiago e João. O evangelho diz que, deixando seu pai, foram com Jesus. No grupo que Jesus formou, todos viviam como irmãos, o que é tão raro como importante, porque nesta vida vivem como irmãos aqueles que nascem do mesmo pai. Porém, algumas vezes, nem isso se consegue, porque há famílias nas quais os irmãos não se entendem bem. Sabemos também que muitas vezes os laços de sangue, as relações de família, servem para dividir as pessoas, porque cada um olha mais para os da própria família do que para os demais. Mas Jesus quer que sejamos boas pessoas, que tenhamos bons sentimentos para com todos, sejam ou não as pessoas da nossa convivência. Jesus disse assim uma vez: quem são minha mãe e meus irmãos? E passando a olhar pelos que estavam no grupo, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz o que Deus quer, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 33 a 35. Jesus chamou alguns pescadores que estavam trabalhando. Quer dizer, fixou-se em alguns trabalhadores. Era gente do povo, gente simples. O evangelho não fala que os pescadores estavam rezando na sinagoga ou no templo, ou que estavam sentados tranquilamente vendo a vida passar. Jesus quer gente disposta ao trabalho, a realizar a tarefa de mudar ao mundo. Jesus não quer que as pessoas deixem a sua casa ou o seu trabalho. O que Jesus quer é formar grupos de mulheres e homens que se tratem como irmãos e se dediquem a ser pescadores de homens. Quer sejam capazes de atrair outras pessoas, para que vivam como Jesus viveu, fazendo bem a todos sem dominar ninguém. Desse modo, no formar a primeira comunidade, Jesus começou a anunciar a boa nova, pois apenas vivendo em comunidade, em comunhão com outros a vida inteira, se converte em boas novas para todos. Perguntas: por que agora se ensina o evangelho nas igrejas e o mundo não muda? Por que é tão importante o grupo ou a comunidade dos que querem ser cristãos de verdade? É possível que no mundo haja simultaneamente liberdade e igualdade para todos?
como isso seria possível, seria realmente possível? Porque não é suficiente que cada um seja bom para que a boa nova chegue às pessoas. Amém, professor? Muito interessante esse tema, muito intrigante, e eu queria que o professor dissertasse a respeito, por gentileza. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como o irmão Isaías disse, a gente está aí no 10º passo da teologia popular de Jesus. É a 10ª lição. E mesmo ainda, vamos chamar assim, estando na fase inicial, né, aproximadamente 1/4, 25% dos estudos que a gente está concluindo, essa lição de hoje é uma das mais desafiadoras que a gente vai ter. Porque as perguntas que são feitas, elas não são simples de responder. E quando você se defronta com perguntas como essa, o questionamento é esse. De fato, a gente conhece o Evangelho? De fato, a gente segue essa proposta que Jesus trouxe, esse projeto de Jesus, que é o reino de Deus? Porque o texto bíblico, né, a narrativa bíblica, ela não é complicada, ela não é difícil. Ela é muito simples de entender. A questão toda é a gente conseguir fazer esse link entre a realidade que é apresentada no Evangelho e a nossa vivência hoje, quase 2000 anos depois do que Jesus viveu, do que ele ensinou. Se Jesus ele vivesse hoje e ele escolhesse as pessoas que ele escolheu para esse segmento, para essa jornada, como foi citado aí no texto que o irmão Isaías leu, com certeza as pessoas falariam que Jesus ele não era um bom selecionador de pessoas. Porque a regra é a seguinte, é você se cercar de pessoas melhores que você. É você sempre estar junto de pessoas que possam agregar algo. Até tem uma frase que diz assim, né? Seja o menor na mesa. Em que sentido? Sempre procure estar numa mesa que tenha pessoas melhores e maiores que você para que você possa aprender. E Jesus, ele escolhe pessoas totalmente simples, como foi bem ressaltado no texto. Eram pessoas que não eram doutores da lei, ele não formou ali um grande time, ele não formou uma seleção, ele não começou a escolher pessoas no templo, nem nas sinagogas. Ele começou a escolher pessoas no dia a dia, pessoas que estavam trabalhando nas suas atividades, que não tinha muito conhecimento da lei. Essa é até uma ofensiva que é lançada contra os discípulos do Senhor, no Evangelho de João, principalmente, que aquele grupo era formado por pessoas que eram malditas porque eles não conheciam a lei, né? E Jesus vai arrebanhando, vai chamando pessoas que elas não têm nenhum pedigree espiritual. Elas não têm nada que possa chamar a atenção. Ele não escolhe ali ninguém que poderia causar já uma euforia, né? Você imagina se Jesus ele conquista ali o coração de um grande sacerdote da época, de um sumo sacerdote, de um político relevante, mas não. Jesus ele vai percorrendo esse projeto do Pai, utilizando-se de pessoas que a sociedade nem conhecia. Esse nosso Deus ele é um Deus bastante estranho, ele é um Deus muito complexo de entender nesse sentido, né? Ele é um Deus simples em certo aspecto, nesse trato de não fazer acepção de pessoas, mas a forma como ele vai construindo esse reino de Deus, esse projeto de humanização, é complexo para a gente entender. Ele vai sempre na contramão. Na realidade, o reino de Deus ele é um contra-reino desse mundo, né? Ele vai sempre na contramão do mundo, ele vai sempre utilizando-se de pessoas que para a sociedade, para o mundo, são pessoas descartáveis, são pessoas que não têm valor.
Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que os apóstolos, aqueles que eram enviados pelo Senhor, eles chegam a ser considerados como o lixo desse mundo, a escória desse mundo. E o reino de Deus, ele é tão forte e, ao mesmo tempo, ele se torna tão frágil que ele é depositado em pessoas totalmente frágeis, né? Se você fosse escolher um projeto, uma equipe, eu creio que todo mundo aqui procuraria aqueles que têm o melhor currículo, as pessoas que têm as maiores habilidades para tocar um projeto nosso. Mas Deus escolheu as pessoas mais simples, aquelas que não tinham capacidade nenhuma para tocar nenhum empreendimento. Eram pescadores, eram pessoas do povo, eram outros que eram odiados pela sociedade, pelo seu trabalho de apoio ali ao Império Romano. Eram pessoas que não passavam nenhum tipo de confiança. E Jesus chama esse grupo de pequenino rebanho, né? É para esse pequenino rebanho que Deus ele revela o seu reino. E como que a gente consegue fazer, como é a proposição do texto, como que a gente consegue fazer com que isso seja uma realidade? Eu creio que é exatamente o que o texto apresenta e o que a gente faz ao contrário. A gente quer prevalecer pela força, a gente quer prevalecer pelas estatísticas, a gente quer mostrar que nós temos capacidade, que nós já somos milhões, que nós temos o poder de decidir o destino de uma nação, mas para que o mundo possa enxergar, para que a gente veja esse projeto do reino de Deus se concluir e avançar, né, até a sua conclusão, até a sua plenitude, eu creio que é dessa forma exata como Jesus apresenta nos evangelhos. É a gente não depender de nenhum esforço nosso. É a nossa vida em comunidade. Por que nós precisamos viver em comunhão, em comunidade e tendo tudo em comum? É eu dizer que eu sou igual, que eu não tenho nenhuma capacidade superior à de um irmão meu. Por que na igreja primitiva era narrado isso? Que eles tinham tudo em comum. Não é uma ideologia isso, não é algo que, olha que utopia bonita, então eu vou trabalhar para que um lá fique sem trabalhar e para que ele possa usufruir também do que... Não é esse o sentido. A vida em comunhão, quando tudo é comum, o que eu estou mostrando? Que eu sozinho, eu não vou ter tudo que é necessário para a minha vida, porque eu sou apenas um membro. E o membro no corpo de Cristo, Paulo fala que nós somos membros uns dos outros. Nós não somos apenas membros do corpo de Cristo. Nós somos. Mas quando eu sou membro do corpo de Cristo, eu me torno membro dos meus irmãos. Então a minha vida não pode ser independente da vida dos meus irmãos. E essa proposta de Jesus é exatamente essa. Ele fala assim, olha, sabe como que você vai exercer o poder aqui no reino? Não é como lá no mundo, onde as pessoas elas mandam, elas são autoritárias, elas subjugam as pessoas. Aqui, no reino de Deus, é o serviço. É você lavar os pés, é você ser o menor, é você se colocar numa posição bem inferior, que aí você vai ser o maior. Aquele que se fizer o menor no reino, aquele que mais servir, ele é o maior no reino dos céus. Então, esse reino, que na realidade é um contra-reino desse mundo, ele é um reino invertido, né, como algumas pessoas falam. E talvez seja por nós não temos mais essa compreensão que essas perguntas que são colocadas aí no final da matéria, elas acabam chocando a gente. Porque hoje nós somos milhões de pessoas que se declaram cristãs. Nós temos igrejas assim espalhadas, locais de reunião espalhados por todos os cantos. É quase que impossível você não passar numa rua e você não ver ali uma construção que leva o nome de uma denominação de uma igreja, né? Até o padre Júlio Ancelotti ele fala que se numa cidade tem muitos hospitais é porque tem muitas pessoas doentes. E se numa localidade tem muitas igrejas é porque tem muita gente que não presta ali, né? Então, com tantas igrejas, com tantas profissões, com tantas confissões de fé, por que a gente não consegue expressar o evangelho na sua simplicidade? Porque é exatamente isso.
esses projetos que são levantados como sendo projetos de Deus, comunidade de Deus, denominações de Deus, na realidade, elas só expressam o desejo da liderança delas. Elas expressam uma doutrina humana, um desejo de crescer nesse mundo, quando, na realidade, o reino de Deus ele acontece na vida. É como Jesus fez. Ele ia passando e ia chamando as pessoas. Os maiores ensinamentos de Jesus, os maiores milagres de Jesus, eles foram feitos fora do ambiente religioso. Foi fora daquilo que era considerado como sagrado, como divino. Porque para Jesus, o que é sagrado e o que é divino é a vida. Então, ele veio trazer vida e vida em abundância. E muita gente acha que ter a vida de Deus é você se enfurnar num local, é você começar a decorar ali doutrinas, é você fazer proselitismo, né? Transferir a pessoa de uma religião para outra, aí você vai estar cumprindo o mandamento de Deus. Mas não foi isso que Jesus fez. Por isso que é tão chocante o evangelho. Quando eu começo a comparar as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas práticas religiosas com Jesus, eu começo a entrar nessa crise que o texto apresenta. Como que a minha vida ela não passa mais a impactar? Como que a minha vida ela não serve de testemunho? O que eu estou fazendo? Essas atividades que eu me disponho a fazer no ambiente, no local, o que elas estão trazendo de benefício para o mundo? Se só existisse eu aqui na Terra, como sendo um cristão, e se todo mundo prestasse atenção na minha vida, para que essas pessoas pudessem conhecer a Jesus, se não tivesse nenhuma Bíblia, nenhum testemunho da história da igreja, nenhum conhecimento acerca de Cristo, e só existisse a minha vida, como que as pessoas entenderiam esse Cristo? Como que elas teriam acesso a esse evangelho, a essa boa notícia? Então Jesus, ele parte ali para aquelas pessoas mais simples, ele convoca aquelas pessoas e o comentário é excelente. Ele não leva essas pessoas para um local religioso. Ele não sai já ensinando e fala assim para elas, olha, fica aqui comigo que eu vou ensinar você a pregar, eu vou ensinar você a orar, eu vou ensinar como que você vai fazer milagres, eu vou fazer um discipulado aqui contigo, vou te dar 32 lições para você ser um cristão. Não. Jesus quer que aquelas pessoas andem com ele, porque é nesse caminho, é nessa andança da vida que o reino de Deus ele vai sendo formado. Então, essa lição de hoje ela é muito desafiadora por causa disso, porque tamanha complexidade para responder essas perguntas que são apresentadas, ela acaba sendo destruída na simplicidade do evangelho. O evangelho é uma vivência. O evangelho é caminhar com Jesus. O evangelho é eu manifestar esse Jesus aonde quer que eu esteja. Seja no local de reunião, seja na minha casa, seja no trabalho, seja na rua, onde quer que eu esteja. O reino de Deus ele se forma assim. É nessa clandestinidade, né? Onde as pessoas acham que ele não vai aparecer, ele surge. Desde o começo da vida do Senhor Jesus foi assim. Onde menos se esperava que o reino de Deus ele iria irromper, ele irrompia. E ele termina assim também, né? A beleza do evangelho é isso. É um evangelho que ele é o poder de Deus, mas ele é desprezado do início ao fim. Ele é desprezado no seu início, quando existe a encarnação de Jesus, e as pessoas perguntam, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode ter alguma coisa que vai fluir dali? Então foi um reino que ele foi ficando escondido ali, entre os pequeninos, entre os pobres, para depois se manifestar. E no final, na consumação, esse reino também está escondido. Porque Jesus, o texto que o irmão Isaías gosta, lá de Mateus 25, ele vai falar assim, olha, você sabe o que você fez por mim? Não, eu não sei não. Sabe, porque eu tive fome e você me deu de comer. Mas quando é que eu te vi? Quando é que eu te dei comida? Quando é que eu te alimentei? Quando é que eu te dei ouvido? Quando é que eu coloquei roupa em você? Quando é que eu cuidei de você? E foi quando você fez para um daqueles pequeninos. Então, o reino de Deus começa num pequenino, num pobre,
e ele acaba num pobre. A consumação dele, no dia do juízo, é num pobre. Por isso que o evangelho, o reino de Deus, ele só existe por meio de revelação, porque os nossos olhos naturais, eles não podem alcançar isso. Então, essa é a simplicidade do evangelho. Eu enxergar o evangelho na contramão do mundo, aonde o mundo enxerga que existe reino, aonde o mundo enxerga que existe poder, aonde o mundo enxerga que há felicidade, é onde o evangelho fala que não tem nada disso. E o evangelho se manifesta naquilo que o mundo despreza. Por isso que essas pessoas ainda elas não compreenderam essa realidade do evangelho, porque ele tem que começar humilde e terminar humilde. Então, nesse caminho, essa jornada do evangelho, o que que nós vamos fazendo? É o que o irmão Zéias falou, a gente vai crescendo para baixo. A gente vai aprendendo a ser humilde, ser humilde, ser humilde, porque é ali que existe a exaltação de Deus. Porque essa foi a vida do Senhor Jesus. Ele se encarnou, e Paulo vai citar aquele hino cristológico, né? Aquele hino primitivo, lá em Filipenses capítulo 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se humilhou, se humilhou até chegar à morte de cruz. Para que lá na maior humilhação ele pudesse receber a maior exaltação, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então a nossa jornada até a morte é essa. É uma jornada de escondimento, onde a gente vai se humilhando até a conformação com a cruz, para que lá na eternidade a gente possa reinar com Cristo e receber essa plenitude. Por isso que o reino de Deus, ele é um mistério, que só é acessível através da revelação. Amém? Professor, muito tremendo a sua explanação. Nunca o professor fez uma explanação tão longa assim, porque o tema necessita, né? Até porque vai ficar gravado isso para edificar vidas, né? Então, eu poderia resumir, para abrir para as perguntas da missionária Sheila e do nosso reverendo Márcio Pimenta, do Reino, menos templo e mais convivência, né? Menos Exato. tempo e mais contato E mais, e mais humano, tempo, e mais menos tempo, tempo e mais tempo. e mais tempo, Exato. porque com essa composição que nós vivenciamos hoje dentro do ambiente religioso, você entra no templo, senta ao lado de alguém, igual o Márcio assim, o Márcio está sentado, ele sempre fica ligado. Sabe aquele cara ligado, professor? Com o olho fechado, ligado. Daqui a pouco, de vez em quando, ele solta um mistério, uma rajada de. Ele não olha nem para o lado quem sentou do lado dele. Aquele Exato. cara que sentou do lado dele é um cara que está pensando em se matar. Aquele cara que sentou do lado dele é um cara que está com a crise com a esposa, querendo um Exato. ouvido para conversar. E o Espírito Santo levou ele lá dentro do templo, o que é tão difícil. E ele entra e sai, e poucos falam com ele ali. As pregações que ele escuta é sobre Moisés, sobre Abraão, e o cara brada lá de cima: Deus vai mudar teu cativeiro. Aí ele fala: pô, que bosta é essa de cativeiro? Que eu não sei o que é isso. Você está entendendo? O que é isso? Cativeiro? O cara está falando: Deus vai mudar meu cativeiro. Eu não sei o que ele está falando. Você está entendendo? Exato. O evangeliquez. Então, aí ele ouve igual aquela lá da Lagoinha falou: olha para o teu irmão do lado e urra na cara dele, urra na cara do diabo aí. Olha para o teu irmão do lado e urra na cara do diabo. Aí o cara ali do lado ali, o cara não entende nada, professor. Nada. Nós não podemos nunca tirar a importância do templo, até porque nós viemos do templo. Mas mesmo assim, eu creio que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo e de qualquer forma, nós seríamos escolhidos.
sabe? Com templo ou sem templo, Márcio. E isso aí tira a importância do templo quando eu entro nesse contexto. Então, eu queria abrir para a irmã Sheila e o irmão Márcio para nós tentarmos contribuir, acrescentar um pouco sobre o que foi falado pelo professor, porque realmente é assustador. É assustador. Bota pimenta. É tão assustador que nós não temos espaço para falar desse evangelho. Não conseguimos. Ouvimos mais uma vez um pouco dele. Ele não teria espaço nesses locais Ambiente. de ambiente em que um quer ser melhor que o outro, nós, né? Vamos nos incluir também. Uma sociedade que preferem passar o tempo ou marcar o ponto, mas acho que na primeira pergunta ali, que fala que porque agora se ensina o evangelho nas igrejas e o mundo não muda. Não muda porque esse evangelho que foi narrado mais uma vez aqui, um pedaço dele, ele não tem espaço para mudar o mundo porque eles não o conhecem. Ele é Não uma teria afronta, né? como. Ele é uma afronta para o mundo. Muito. É a contramão do que temos visto e não acreditariam que esse é o Evangelho de Cristo. Vamos dizer que Exato. se eu não falasse o nome que esse seria o Evangelho de Cristo, o senhor estaria narrando o Evangelho e vão chegar à conclusão, tá, mas isso aí não é o Evangelho de Cristo. Exato. Mas esse é o Evangelho de Cristo porque ele mudaria um grupo em qualquer lugar do Brasil, ele mudaria o grupo em qualquer lugar que ele fosse anunciado. Porque Exato. ele, assim, ele gera convivência, ele gera parar de olhar para nós e olhar para o próximo. Em uma sociedade que não conhece, eu quero olhar para mim. Primeiro sou eu, não meu próximo. Mas o evangelho é deixar de olhar para você e olhar para o próximo. Exato. Então, eu acho que não teria espaço. Ele não muda porque não conseguem ouvir esse evangelho, que nos constrange a cada momento, a cada pedaço que a gente passa a ouvir, eles nos constrangem e nos faz diminuirmos para gente, ó. Ô, Márcio, ô, Oi. Márcio, o interessante é que o que você vê mais nos grupos, principalmente que nós andamos, Márcio, é pessoas loucas para ganhar alma, né? Ganhar alma parece uma competição. É o termo que se usa, né? Vou ganhar alma. Eu nasci para ganhar alma. As pessoas elas vão nas favelas, elas, sabe? Elas vão ganhar alma, mas elas não convivem, professor. Exato. Elas, tá entendendo, Márcio? Elas Para que vão. conviver se eu posso deixar no meu story que eu tive lá? É, é como se fosse uma exibição. Eu fui lá na favela, e eu fui lá ganhar almas. Aí, quando o Espírito Santo, ou a emoção da pessoa vem à frente, ou a pessoa, eu quero, ele, ele fica feliz. Poxa, ganhamos 3 almas hoje, sábado à tarde. Ganhamos Sim. 3 almas. E a convivência, ela não existe, a convivência. Porque é um Sabe? movimento de proselitismo. O que importa é eu trazer a pessoa para o Para meu minha movimento. religião. Exato. Missão cumprida. Rapaz. E essa pessoa, estando dentro do templo,
dentro do sistema, essa pessoa não é tratada, ela não é discipulada. Não é Ela é, comigo, ela é domesticada. Ela é domesticada. Fala, Márcio. É como se eu levei, mas não é minha parte caminhar com ela. Não, ela é domesticada. É que o amigo falou. Ela sai do mar e entra num aquário. Ela entra num aquário, ela é podada. Ela não pode mais andar com as roupas que ela andava, ela não pode mais ter as amizades que ela tinha, ela não pode mais comer o que ela comia. Rapaz, é muito sério esse nosso estudo de hoje. Irmã Sheila, tem algo a acrescentar para nós? Rapaz, é sério demais, professor. É verdade. Muito sério. A irmã Sheila talvez não tenha ouvido, mas é muito sério. E nós vamos concluir aqui. Vamos concluir, Márcio. Tem alguma coisa mais a dizer, Márcio? Vou ler aqui um pedaço do finalzinho. Jesus não quer que as pessoas deixem a sua casa ou seu trabalho. O que Jesus quer é formar grupos de mulheres e homens que se trate como irmãos. Simples assim. Se dediquem a ser pescadores de homens. Por que eu dei ênfase nesse irmãos? Há uma dificuldade quando as pessoas me perguntam: eu posso te chamar de quê? Uhum. Já passou por isso, professor? Sem Muitas dúvida. vezes. O maior título que você pode me chamar é de irmão. É Não, de mas irmão. espera aí, tem alguma coisa que não, irmão, eu não sou diácono, não sou pastor. Me chama de irmão. É uma dificuldade. Olha, Exato. você me dá o maior prazer quando você me chama de irmão, cara. É o maior título que eu tenho. Se é que eu posso considerar ser dito, mas é uma dificuldade que eu fico assim impressionado. Não, mas eu vi a irmã te chamar de pastor, mas eu não sou pastor, querido. Eu sou teu irmão em Cristo, alcançado Aí pela querem mesma usar a Bíblia. Querem usar a Bíblia para você, né? Querem usar a Bíblia. Tem que dar honra que é honra. Quem tem honra. Exato. Irmã Sheila, tem algo a dizer a respeito, irmã Sheila? Aí ela fez uma pergunta, mas o que dizer de tanto de novos grupos que surgem? Oi, amados. Eu vou explicar o que eu escrevi aí, que é meio complexo. Nós temos observado ultimamente a quantidade de grupos diferentes que surgem. LGBTQI+, é vegano, é vegetariano, é dos carecas, dos cabeludos. Todo mundo quer ser diferente, quer ser único, né? E, assim, não seria algo tipo, eles querem criar a própria irmandade deles? Não sei se eu soube explicar mais ou menos o que eu quero perguntar. Mas as pessoas querem fazer as suas tribos, sabe? Elas estão criando novas tribos, mas o essencial mesmo, que é de ser unido, de amar o próximo, eles estão esquecendo, porque eles acabam muitas vezes sendo unidos e, entre aspas, amando só aqueles que defendem as suas ideias e as suas vontades. É isso. Eu acho que essa canalização, essa formação de grupos é uma coisa muito normal na sociedade, né? Sempre existiu, sempre vai existir, e inclusive no ambiente religioso, não é? Tem o grupo das heroínas da fé, o grupo dos homens valentes, né? O grupo existem sempre os grupos, né? E existe também, eu queria que o professor respondesse, às vezes, professor, o professor acha que dentro do contexto
do contexto evangélico cristão, existem reuniões que o novo ou até o ímpio não possa participar, que você tem que excluir o ímpio. Você tem um amigo do trabalho que não é cristão, é ateu, é de outra religião. Então, quando você levar ele no local, dependendo do assunto que for ser tratado, ele não pode participar, ou Jesus, o evangelho é transparente, ele é limpo, ele é aberto a qualquer pessoa, professor. Uhum. São questões bem interessantes, né? O que a irmã Sheila colocou. Ela botou aqui, ó, ela botou mais aqui. Sempre existiu grupos, mas parecem que atualmente estão mais um pouco, estão intolerantes com os diferentes. É verdade isso aí. Sim. E sempre a nossa percepção hoje, por que ela é maior? É porque hoje nós temos as redes sociais, que elas nos colocam essas informações a todo momento, né? Então a gente consegue ver isso e a divulgação desses grupos ela tem um alcance maior. Então, por exemplo, vou colocar junto da questão que o irmão Isaías colocou. Igreja de Corinto, ambiente cristão, nas origens. Lá já tinha problema de carnalidade de divisão. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então, lá na própria igreja, na origem, já tinha essas panelinhas, esses grupinhos. Então, você vê, dentro de uma igreja que não era uma igreja muito grande, não tinha muitos membros, já tinham as divisões, porque é uma tendência do ser humano ele buscar essa identidade, ele se sentir pertencendo a algo. Então, é como a Sheila colocou. Eu sou do grupo dos veganos. Então, eu transformo isso num ativismo. Você pode ver aí na questão política que a gente passou há pouco tempo atrás. Pessoas que tinham amizades, elas perderam as suas amizades pela opção política. A questão religiosa também é assim. Então, só que hoje, essas tribos elas estão em profusão porque os assuntos vão borbulhando. Então, a rede social ela permite que você interaja, tal. Antigamente era mais difícil. Por exemplo, hoje o pessoal chama de seita do CrossFit. Aqui em Xerém tem um pessoal que já fala isso. Começou com uma brincadeira de um irmão e falou assim: esse negócio aí de CrossFit aqui em Xerém tá parecendo uma seita. Porque a pessoa entra lá, ela começa a divulgar o que ela está fazendo, e vídeo. E aí o pessoal assumiu essa frase. Então, eles estão se denominando seita do CrossFit. Por que no passado era mais difícil? E sempre existiu, mas por que era mais difícil? Porque ou você tinha que acionar isso aí por telefone, ou por carta, ou você tinha que ir até o local. Aqui perto de casa tem um grupo, que é o grupo dos motoqueiros. Os abutres do asfalto, negócio desse. Então, é aqui perto de onde eu moro. Então, tem os encontros deles ali. Hoje, você consegue mobilizar essas pessoas pela rede social. Então, você vai ter cada vez mais essa identificação. O corpo de Cristo, a igreja, ela é a oposição natural a tudo isso. Porque o que conta no corpo de Cristo é a unidade. Independente se eu sou careca, velho, novo, preto, branco, rico, pobre, a igreja ela extingue toda essa diferença. Quando a igreja ela está em Cristo, você pode ver que Jesus ele foi chamando pessoas totalmente diferentes para comporem o grupo dos 12. Você imagina a multidão que seguia Jesus. Já no grupo dos 12 não tinha essa uniformidade. Então aí, agora trazendo para o campo religioso, o que eu acho? Que essas igrejas, muitas vezes, elas querem uniformizar as pessoas. E ela perde essa beleza da variedade. Eu tenho que usar a mesma roupa, eu tenho que falar o mesmo vocabulário, e aqui eu não estou dizendo de falar uma mesma coisa em Deus, de eu não ter uma discussão com Isaías, não é isso. É você tirar a identidade daquela pessoa. Porque cada um aqui é um membro do corpo de Cristo. Aqui ninguém, não é todo mundo que é nariz, não é todo mundo que é boca, não é todo mundo que é dedo. E por que eu quero que todo mundo seja igual? Porque além disso aí,
ser uma fonte de dominação, de controle, isso é algo que vai estancando a pessoa para que ela se sinta cada vez mais participante daquilo. E aí é como Isaías falou, você acaba perdendo a identidade, a comunicação com pessoa de fora, porque é o seguinte, com essa pessoa aqui eu só posso falar de tal assunto, porque eu tenho esse pensamento. É uma característica Até a tua forma de falar é podada, muda. porque você vai se adaptando àquele grupo. Então, o seu linguajar, você vê os vários grupos que tem aí, você não precisa nem que a pessoa fale da onde que ela é. A forma de ela se expressar, de ela se vestir, você já identifica. Então, assim, perde essa beleza humana, essa questão dos grupos, né? Então, como a Sheila colocou hoje, isso aí está em profusão e vira esse ativismo. E esse ativismo, ele é excludente, não tem jeito, porque você acaba virando aquilo, você vai se identificando, e aí você vai tendo cada vez mais um discurso de que nós somos os certos, aquela pessoa é errada. A gente não consegue conviver com o diferente, né? A gente não tem essa habilidade de... Porque cada grupo que se forma, ele advoga que ele tem a verdade. Então, se eu tenho a verdade, o outro não tem. Então, eu tenho que convencê-lo. E aí vira sempre essa questão da batalha, é o que a gente chama, no sentido negativo, né? Que é o fundamentalismo. Então, assim, eu não me importo com o seu sentimento. Eu tenho a verdade, eu tenho que te convencer de que você está errado e você tem que vir para o meu grupo. E aí isso de diversas formas. É na questão social, religiosa, espiritualista, política, sociológica, em tudo. Essa questão do pertencimento. O ser humano, ele precisa, né? A célula principal disso é a família. Só que você vê como que volta para o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje, ele aborda quem é a verdadeira família de Deus. Não é aquela que tem a relação sanguínea, né? É aquela que cumpre a vontade de Deus, que é esse acolhimento, que é essa bondade, esse amor, que é seguir os ensinamentos de Jesus. Os discípulos, eles tinham esses problemas. O Isaías citou o texto da semana passada, que falava da questão do nacionalismo. Você vê uma passagem muito clara nos evangelhos, onde os discípulos, eles infelizes, falando com Jesus, olha, tinha um homem lá, ele estava expulsando o demônio, mas nós mandamos ele parar de fazer isso porque ele não estava conosco. Ele não é do nosso grupo. Então, veja, aquela pessoa estava fazendo um bem. Só que como ele não é do nosso grupo, eu tenho que mandar ele parar. Então, eu me torno um religioso fazendo isso, porque eu não estou preocupado com o bem-estar, com a felicidade. Eu estou preocupado se a pessoa está fazendo conforme o meu grupo determina. E não é isso que a gente vê por aí. Eu vejo uma pessoa alimentando um pobre, cuidando de uma pessoa. Aí o que eu falo? Tá fazendo aquilo ali, mas ele tá errado, ele vai para o inferno, porque não crê em Jesus. Então, eu quero paralisar aquele trabalho. Aí o que Jesus fala? Fala, não, 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 não faz isso não. Quem não é contra nós é por nós. Ele está expulsando um demônio, por que você quer mandar ele parar? Ele está fazendo uma coisa boa, mas é a visão exclusivista. A pessoa pode fazer algo bom, é o que Jesus mais enfrentou na religião. Ele cura no sábado. Ora, mas ele está curando aquela pessoa, ela está enferma. Não, tem todos os outros dias para fazer isso. Por que ele tem que fazer no sábado? Porque o meu entendimento não aceita que ele fizesse no sábado. Mas ele está fazendo bem, ele está libertando as pessoas. Olha só, aquela pessoa não está mais sofrendo, que maravilha. Não, não. Tem outros dias para fazer. Então, o que é mais importante? É a minha doutrina e não a pessoa. É o que o meu grupo pensa e não o bem-estar da humanidade. Essa é a religião que adoece e que mata. Fala, Márcio. E se a gente não entender que não há diferenças entre assuntos, do qual o mais importante é nascermos de novo. E todas essas diferenças entre os grupos, elas deixam de existir quando realmente queremos aprender só o que o Pai tem para nós. Mas não está havendo esse nascimento de novo, porque eu tenho ainda os meus interesses que a minha alma me exige. Então, eu não Exato. consigo compreender esse verdadeiro evangelho, porque quando eu passo a compreender através do novo nascimento, eu vou ter as mesmas dúvidas que Nicodemos tinha. Mas é necessário nascer de novo, no ventre da minha mãe?
Exato. Aí, se tu não nascer da água e do Espírito, não tem lugar, não vai entender, não vai ter grupo que você consiga anunciar esse evangelho simples de se preocupar com pessoas que a sociedade diz que são impuras, porque os pescadores eram impuros, porque na hora da separação, né, haviam peixes de couro também, eles tocavam, mas esse povo que Jesus quis, porque nós ouvíssemos as coisas do Pai. Né? É verdade, verdade. Gente, vamos concluir agradecendo muito essa. Falamos bastante hoje, né? Hoje nós batemos o recorde. Tal essa matéria tão maravilhosa. Com certeza a irmã Jacira, os sobrinhos, as pessoas vão querer rever, né? Quando botar no grupo. Sim. Louvado seja Deus. E eu vou orar para nós terminarmos o nosso encontro, graças a Deus. É maravilhoso sermos constrangidos e espancados por essa palavra maravilhosa. Senhor, te louvamos, Senhor, porque cada dia mais nós temos que nos desconstruir da nossa religiosidade, do nosso farisaísmo, da nossa pedância, soberba, arrogância. Ó, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque eu consegui estar aqui nessa noite Amém, Jesus. para aprender de Ti, de como Tu é tão importante, como nós devemos nos desconstruirmos das questões que foram incutidas nas nossas mentes, Senhor, que nos faz sermos robotizados, perdermos Jesus. a identidade tão pura, tão amiga, tão companheira, tão amigável que o Teu Espírito Santo coloque em nós. Aleluia, Por isso eu te Jesus. agradeço. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos cada dia mais estarmos diante do Teu altar, Aleluia, diante de Jesus. pessoas. Coloca pessoas na nossa volta. Coloca pessoas na nossa volta para que possamos vivenciar no mercado, na padaria, na vizinhança, onde quer que nós estejamos, esse evangelho. O Aleluia, Jesus. evangelho do relacionamento. Muito obrigado, Jesus. Como foi dito Obrigado. aqui, menos templo e mais tempo com pessoas. Eu te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém. Amém. Amigos, beijo no Amém. coração de vocês. Amém. A Beijo. paz, irmã Sheila. Paz. Tchau. Tchau, Deus gente. abençoe. Coisa maravilhosa.